Olá pessoal, nesse vídeo eu vou reagir a um vídeo do Ferreirinha e do Lucas Banzoli, que eles entram na questão de saber se Paulo conheceu a Jesus. Jesus pré-Páscoa, Jesus terreno, não é o Jesus ressuscitado. Paulo conheceu o Jesus terreno, pré-Páscoa. Esse é um ponto, né? Então, o Ferreirinha alega que sim, que conheceu. E aí ele traz uma passagem em 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 9, Paulo diz assim: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Então ele está meio que se igualando aos demais apóstolos. Ele também viu Jesus, nosso Senhor, tal qual os outros apóstolos. Então ele viu Jesus terreno. É isso que o Ferreirinha está chegando a essa conclusão, né? Só que nós sabemos que Paulo, ele se converteu, né? E aí a questão da conversão também a gente tem que usar essa palavra com cuidado, porque na verdade Paulo nunca deixou de ser judeu. Ele não abandonou o judaísmo para seguir a Jesus. Isso não aconteceu. Então a palavra conversão ela é um pouco inapropriada a usar ali para Paulo, né? Mas vamos dizer, esse contato aí com Jesus, Paulo teve, e ele passou a ser discípulo de Jesus, depois do evento de Damasco, quando Jesus, todos concordam, já havia morrido. Então, Paulo, ele não ele não foi discípulo de Jesus enquanto Jesus era vivo, terreno, Jesus terreno. Ele não teve esse contato. Então, quando ele faz esse paralelo aqui, Paulo está se atribuindo, ele está se atribuindo como apóstolo, mas uma outra condição de apóstolo, né? Porque ele não esteve com Jesus terreno, aprendendo com Jesus. Ele viu Cristo ressuscitado, né? Em visão do terceiro céu, em Damasco. O resto, ele recebeu da igreja, que nem 1 Coríntios 15. Ele recebeu, tudo que ele sabe do Jesus histórico, ele recebeu da igreja. Não foi porque ele viu, conheceu, conversou com Jesus terreno. Então, essa passagem aqui está trazendo um paralelo entre Paulo apóstolo, por ter visto Jesus em visão, e os demais apóstolos que viram presencialmente. Ele não está dizendo que ele conheceu Jesus presencialmente, quando é Jesus terreno. Então, não dá para usar essa passagem para isso. Tá? É interessante que em outras passagens, o Paulo ele se refere claramente que ele se considerava um nascido fora do tempo. Então isso indica que a vocação dele foi posterior à dos demais apóstolos. Tá? Então, essa perspectiva de Paulo, eu vou reforçar aqui com alguns autores. Tá? Então, vou pegar aqui o Raymond Brown. Raymond Brown vai falar na página 570. Havia, porém, outro lado da educação de Paulo, pois seu completo conhecimento do judaísmo e das escrituras judaicas precisa de explicação. A afirmação em Atos 22:3 de que Paulo fora levado para Jerusalém e educado por Gamaliel, primeiro, o velho, que se sobressaiu na volta de 20 a 50, provavelmente carece de fundamento. As cartas não sugerem que Paulo tenha visto Jesus durante o ministério público ou na crucificação. Raymond Brown, está claro. As cartas paulinas não sugerem que Paulo tenha visto Jesus durante o ministério público ou na crucificação. Assim, implicitamente lançam dúvidas sobre a presença contínua de Paulo em Jerusalém nos anos 26 a 30 a 33. Tá? O uso em 2 Coríntios 5,16, quando Paulo diz assim: também se conhecemos Cristo segundo a carne. Aí o Raymond Brown diz que essa passagem não significa que ele conheceu Jesus terreno, ele significa apenas que no passado Paulo julgara Jesus consoante os padrões mundanos. Então isso é o Raymond Brown 570. Paulo não conheceu Jesus terreno. Tá? Vamos à frente aqui. Marcos Borg, Jesus. Ele vai falar aqui na página 176. É difícil saber o que fazer do relativo silêncio de Paulo sobre os ensinamentos de Jesus.
Paulo ele não se refere muitas vezes aos ensinamentos de Jesus. É sempre o Jesus ressuscitado, é o Jesus exaltado. Ele fica em silêncio, como alguns argumentaram, em especial durante a parte do século passado, quando a busca do Jesus histórico estava eclipsada. Porque apenas o Cristo ressuscitado era importante para Paulo? Ou esse silêncio era simplesmente resultado da natureza dos escritos de Paulo, isto é, cartas para as comunidades que ele havia fundado? Talvez Paulo já tivesse comunicado pessoalmente o que era mais importante sobre Jesus pré-Páscoa, e não comunicou isso nas cartas. Então ele reconhece que não tem Jesus histórico nas cartas, muito pouco. Né? Aqui o James Dunn, em nem judeu nem grego, ele vai traçar alguns paralelos entre as cartas paulinas e os evangelhos. São muito poucos e muito laterais, né? Vamos ver aqui. Romanos 12, 14. Abençoem aqueles que vos perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Isso reflete Lucas 6, 27. Amem os seus inimigos, abençoem os que os amaldiçoam. Lembrando que Paulo está escrevendo quando os evangelhos ainda não existiam. Tá? Paulo escreve em 50, os evangelhos em 70. Então, Paulo está pegando vestígios da tradição oral de Jesus. Esse é um ponto. Outro, 1 Coríntios 13, 2. Ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas. Fé capaz de mover montanhas vai aparecer em Mateus 17, 20. 1 Tessalonicenses 5, 2. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. Essa expressão é pouco comum, né? Dia do Senhor virá como ladrão. Isso aparece em Mateus 24, 43 e Lucas 19, 39. Então, são poucas as passagens, né? Ele citou só essas três. Então, realmente, o Jesus histórico, ele não é muito presente nos textos paulinos. Aqui, começando em Jerusalém, do James Dunn, tá? Ele vai falar, então, sobre essa passagem, 1 Coríntios 9, página 456. O que ele fala disso? A outra característica consistente das várias referências e relatos é que Saulo experimentou o seu encontro com Jesus ressuscitado como um comissionamento. E ele começa a falar dessa passagem de 1 Coríntios 9. Tá? Em nenhum lugar o James Dunn fala que Paulo conhecesse Jesus antes. Em nenhum lugar. Seria o lugar apropriado para ele falar sobre isso, né? Quando olhava para trás, a convicção de Paulo era clara. O Senhor ressuscitado comissionou Saulo para ser seu ministro, apóstolo, para os gentios, quando o encontrou na estrada de Damasco. É interessante que cartas paulinas, Paulo se atribui apóstolo, mas Atos dos Apóstolos, Lucas não chama Paulo de apóstolo. Ele reserva isso só àqueles que realmente acompanharam o Cristo terreno. Mais uma evidência de que, então, Paulo não conheceu esse Cristo terreno. Aqui, Giuseppe Barbalho, tá? Ele vai falar o seguinte: o único dado cronístico do testemunho de Gálatas, capítulo 1, é a indireta determinação cronológica do acontecimento de Damasco, anterior em 3 anos à primeira visita a Jerusalém, que aparece em Gálatas 1,18, que se situa entre os anos de 37 a 39, como em 2 Coríntios 11, 32. Então, a primeira visita a Jerusalém estaria entre 37 e 39. E a conversão lá em Damasco seria 3 anos antes, segundo Gálatas 1,18. Então, portanto, essa conversão aconteceu por volta de 35. Né? Você pega 38, é o ano médio, tira 3 anos, ficamos em 35. Jesus morreu em 33. Então, esse é um outro ponto que eu gostaria de destacar, que o Jesus visto numa visão, terceiro céu lá, de Paulo em Damasco, não é o Jesus ressuscitado.
lá dos eventos dos evangelhos, porque o Jesus ressuscitado, ele ressuscita logo depois que morre e fica ali 40 dias. Depois ele ascende aos céus. O Jesus de Paulo, o evento de Damasco, acontece em 35. Ou seja, Jesus ressuscitado seria lá de 33. Então, não é o mesmo Jesus de lá, tá? É outro. É outra visão de Jesus, tá? Então, esse é um ponto que às vezes também as pessoas tendem Jesus ressuscitado foi para Galiléia, para Jerusalém, também deu um pulo lá em Damasco e apareceu para o Paulo. Não, não foi isso. São eventos separados. Pelo que está aqui no contexto, tá? Então, é isso que eu queria falar, ou seja, de que Paulo realmente ele se refere muito pouco ao Jesus histórico. Refere, tem algumas passagens ali. Também a passagem do divórcio, que Paulo fala sobre o divórcio, ele refere-se aos ensinamentos do Senhor, né? Que seria o Jesus histórico. 1 Coríntios 15 é quase que um credo ali com os pontos principais da igreja. E Paulo também se refere a eventos históricos, ali Jesus crucificado, etc. Seria referência do Jesus terreno. Mas tudo isso são coisas que Paulo recebeu da igreja. Não foi testemunho de Paulo. Paulo não testemunhou o Cristo ressuscitado. Pelo menos é o que está aqui, não consta isso. Se Jesus, Paulo encontrou com Jesus ali em Jerusalém, por uma casualidade, viu? Ele não foi discípulo de Jesus naquele momento, tá? Ele não se converteu. Ele pode ter visto, mas aquilo não é citado, não é mencionado. O que Paulo aprendeu de Jesus, ele aprendeu pela igreja, do Jesus histórico, pela igreja. Ele recebeu da igreja. Ele não teve esse contato, ele não teve um aprendizado com Jesus terreno, Jesus pré-Páscoa. Isso por causa das datas que não casam, do evento de Damasco com a morte de Jesus, e por causa dessas evidências que eu falei ali das cartas paulinas. Então, é isso. Muito obrigado, então.